Quando a gente pensou em fazer a reforma da clínica e se mudar para cá, a gente teve em mente muitas coisas que precisávamos construir e modificar para melhorar a experiência do nosso paciente. E junto com isso, muitas outras ideias vieram para que houvesse realmente uma história nessa construção para vocês. Uma delas foi a montagem do locker no nosso vestiário. Então, o vestiário, a gente tem um toalete com alguns lockers, e esses lockers têm os nomes sincronia, simplicidade, leveza. Tem algumas coisas ali escritas que vocês não sabem de onde a gente tirou, mas foram palavras as mais ditas durante uma série de mensagens enviadas pelas nossas seguidoras no Instagram. Então a gente recolheu as principais palavras, as mais comentadas, e nós nomeamos os lockers. Ao invés de 1, 2, 3, 4, a gente colocou simplicidade, a gente colocou sinergia, a gente colocou amor. Então a gente colocou algumas palavras em que pudessem ter algum significado então pra gente nesse espaço. Outra coisa bem interessante é que a gente está em Moema, lá do Pássaros. O que quer dizer isso? Para quem não é de São Paulo, existe um bairro em São Paulo chamado Moema, e esse bairro é dividido por uma avenida, Avenida Ibirapuera, em que um lado as ruas são todas nomes de índios e o outro lado nome de pássaros. Por exemplo, aqui perto da clínica tem a rua Rouxinol, Bem-te-vi, Pavão. Então, estamos localizados no lado Pássaros de Moema. E aí, em cada toalete da clínica, nós temos uma pequena esculturazinha, um objeto decorativo, que é um pássaro. Você já veio na clínica e aposto que nunca percebeu esse detalhe. Outra coisa interessante, quando você chegar aqui, repare nas nossas pinturas, nos quadros, todos têm algum significado. Nós temos um quadro bem grande junto à nossa enfermagem, ao nosso hall de enfermagem, que foi pintado por um cirurgião plástico, um colega cirurgião plástico, que eu já estava de olho nas artes dele, nas obras dele, antes mesmo da clínica ficar pronta. E antes mesmo da gente fechar esse projeto com ele, eu já vim negociando o tipo de arte que eu queria, qual o quadro que eu queria, o tamanho do quadro que eu queria. E eu falei, eu tenho uma parede reservada para você. E eu não sabia o que ele ia fazer, eu só pedi uma face, pedi um Pantone, cores que a gente decidiu quais seriam essas cores, e ele me apresentou de surpresa o quadro. Eu não sabia o que ele ia trazer, mas eu fiquei apaixonada com essa pintura. Quem conhecia a clínica antiga sabe que a gente fez tudo novo aqui, mas eu fiz questão de trazer uma obra de lá, que é a minha Menina dos Olhos, que é o quadro que eu tenho há mais de 15 anos do Rodolfo Ledel, que é a mulher que a gente tem bem dentro da minha sala de consultas. A história desse quadro é mais ou menos a seguinte. Quando eu era muito jovem, eu sempre gostei de pintar, eu fazia pinturas em telas, pintura a óleo, e antes da gente começar essa pintura, a gente faz um desenho com um lápis carvão, que é feito de carvão. E eu tinha esse lápis carvão e eu desenhei na parede do meu quarto, eu morava nessa época com a minha avó, quando eu fazia faculdade, e eu desenhei um corpo de uma mulher com as pernas flexionadas, o queixo levantado, mostrando o desenho da mandíbula, que é uma coisa que eu gosto muito, e com os braços abertos. E isso foi a decoração do meu quarto durante anos. Vim para São Paulo, me formei e vim para São Paulo. Eu estava começando com um consultório, ainda não tinha ainda a clínica, e eu estava num shopping no Morumbi e tinha uma galeria de arte. Eu estava passeando por ali e eu vi no fundo dessa galeria como se eu tivesse visto o meu desenho pintado numa tela, que é exatamente a obra que eu tenho hoje. Eu liguei na hora para o meu marido, falei, Rodrigo, nós vamos comprar esse quadro. Ele falou, mas onde você vai colocar esse quadro desse tamanho? Porque ele é bem grande.
Eu falei, na clínica. Ele falou, mas você não tem clínica. Eu falei, mas eu já tenho quadro. Então, esse vai me acompanhar durante o tempo que a clínica estiver aberta. Porque foi exatamente a materialização de um desenho meu que eu fiz quando eu era adolescente. Então, eu acho que o pintor já tinha alguma ideia vagando pelo universo, ele captou e conseguiu projetar isso numa tela. Foi mais ou menos o que eu entendi que pode ter acontecido. E numa conversa com a arquiteta, durante o projeto em que ela estava executando então todos os desenhos, eu tive muito cuidado em solicitar que fosse uma clínica médica, então ela precisava ter um aspecto limpo, clean, branco, então vocês vão ver que tem muito vidro, o pé direito é duplo, é tudo muito amplo, isso tudo leva a uma leveza, a uma limpeza, que eu queria passar isso para vocês, mas não poderia deixar de ser aconchegante. Então nós temos muitos elementos de madeira na clínica e folhagem, então a natureza está presente dentro da clínica. No painel, que é um jardim vertical de 9 metros, a gente tem plantas também dentro da clínica e nós temos uma área externa, que é o nosso jardim para descanso, com balanço e com a vegetação. Você já sentiu o aroma da clínica? Quem conheceu o espaço antigo sabe que a gente também tinha um aroma lá há bastante tempo. E quando a gente se mudou para esse espaço novo, eu fiquei muito na dúvida se a gente iria mudar essa essência. Mas eu queria que as experiências aqui fossem novas. E hoje, o aroma que nós temos na clínica, ele é diferente e ele já foi aprovado pela maioria esmagadora das nossas pacientes.